e ele vai falar sobre a questão do atendimento gratuito para a solução de conflitos aqui na Faculdade SEUNI. São as mediações, né? Para a gente ver se pacifica e evita tanta judicialização. Isso é possível, Augusto, de acontecer? Bom dia. Bom dia, bom dia. É possível sim, e esse é justamente o objetivo do SEJUSC, né? Do Centro Judiciário de Solução de Conflitos. Na verdade, o SEJUSC ele consiste justamente em uma fase pré-processual, porque, como a gente sabe, um problema muito grave que a Justiça enfrenta é justamente a alta demanda, a alta procura, o índice de protocolo de ações assim, é muito alto, e o SEJUSC funciona justamente como um filtro para diminuir, para assim, tirar a sobrecarga do judiciário. O SEJUSC é um meio onde o cidadão ele pode buscar resolver seus conflitos de forma assim, a evitar uma judicialização, de forma a evitar um processo muito mais desgastante, que seria na justiça. Como é que funciona? Vou dar um exemplo aqui. Esse rapaz que trabalha comigo, a gente trabalha forçado, né? Ele tem que estar lá, eu tenho que estar aqui. Mas aí ele comprou um carro meu, não pagou as parcelas que prometeu. Vou dizer aqui o que está acontecendo, viu, Kel? Não pagou. Eu estou agora andando com um carro aí todo cheio de problema. Aí, resultado, vou em busca do meu direito. Aí, quer dizer, eu sei que em busca do meu direito, na minha cabeça, só vai ter validade se tiver um processo, no final você for condenado. Existe uma contenda entre nós, mas eu ainda não protocolei na justiça. É aí que eu faço o acordo ou o processo já existe? Como é que funciona? Não, exatamente. Você pode procurar, o cidadão ele pode procurar o SEJUSC por conta própria, e aí, a depender da natureza e da complexidade da demanda, o cidadão será orientado sobre a necessidade ou não de uma assistência técnica de um advogado. Em casos de menor complexidade, né, na área civil, de um modo geral, é dispensada a presença de um advogado. Certo. Mesmo na justiça, muitas vezes, dependendo do caso, ele acaba sendo dispensado. E no SEJUSC também é dessa forma. Se o caso for mais simples, que não demande necessariamente a presença de um advogado, o cidadão, por conta própria, ele pode resolver seus conflitos. E ele vai receber essa orientação diretamente no SEJUSC, que vai funcionar aqui na Faculdade SEUNI. Aqui na esquina, né? Pertinho no cruzamento mais conhecido aqui de Maceió. Você subiu a ladeira aí, Geraldo Melo, à sua direita é o prédio da SEUNI, aquela mansão maravilhosa, prédio rosa, é lá que vai acontecer esses encontros. Inclusive, os senhores já estão convidados a ir lá conhecer e resolver essa questão do carro, né? Pois Não precisa chegar no judiciário, né? Senão ele não vai para Caruaru no ano que vem, porque eu vou bloquear, inclusive botar aí para ele ser abordado nas blitz. Veja só, quando eu estou dando esse exemplo da situação do Kel, é porque são pequenas causas, né, que vão, obviamente, ganhando corpo, e daqui a pouco a gente tem um processo aí quase que infindável tramitando dentro da demora do judiciário. Como é que a mediação ela ocupa espaço nessa situação? É justamente por conta de muita demanda e acaba, obviamente, quando demora muito para ter justiça, não passa nem ser justiça também, né, doutor? Justiça tardia acaba sendo injustiça. Injustiça, né? É um lema do direito. Exato. E então, na conciliação, a gente evita, assim, todos esses problemas. Por quê? Na conciliação, você já entra na sala e sai com toda a sua celeuma ali resolvida, toda a sua questão já resolvida. O acordo que ali é feito e homologado pelo juiz, ele tem força de título executivo judicial. Certo. É como se você tivesse passado por todo um processo, transitado e julgado, você pega o título judicial na sua mão. Na conciliação, você já consegue esse título de forma meio que imediata, após a homologação do juiz, dispensando aí anos que levaria para ocorrer um processo normal, um processo judicial normal, e você acaba resolvendo tudo isso em um único momento. É bom lembrar que os processos têm custas para que eles andem, né? E aí, quando você faz um acordo, você evita, inclusive, esses gastos com essas custas. Até a espuma está voando. Com essas custas, porque quem perde durante um processo judicial paga as custas, né? Assim que funciona? Sim, sim. Também tem a questão das custas iniciais, né? A máquina judiciária é uma máquina cara, é uma máquina pesada. Então, o SEJUSC funciona, inclusive, para tirar esse ônus, tanto do cidadão quanto do Estado, né? Ele funciona tanto como um filtro de demandas, para que o Estado fique ali somente, para que o Estado juiz ele receba somente o que é indispensável, o que não tem como sair da mão dele, o que realmente não tem como ser resolvido sem a decisão substitutiva do juiz, e passa a chegar no judiciário apenas o que é necessário. Entendo. Entendeu? Vamos ser mais claro para quem está nos acompanhando. Eu dei o exemplo aqui do Kel, não sei se essa era uma contenda que poderia também se resolver, o senhor já falou que poderia, mas quais conflitos podem ser resolvidos lá pela mediação?
Então, os conflitos de natureza civil, de um modo geral, de menor complexidade, as demandas que envolvam o direito do consumidor. Então, assim, as ações, de um modo geral, de menor complexidade, elas podem ser resolvidas no Sejusc, sendo dispensado ou não a presença de um advogado. O cidadão ele vai receber essa orientação diretamente no órgão. Ele vai, de acordo com a complexidade do seu caso, ele vai ser orientado a procurar ou não um advogado. Mas, assim, em grande parte das situações, você consegue resolver sozinho, por conta própria. Imagina, você ter ali um título executivo, uma coisa que muita gente demora anos com o processo se arrastando, gastando com advogado, gastando com custo, se deslocando, audiências, prazos. Passa anos para obter esse título executivo. No Sejusc, numa conciliação, você consegue esse título executivo com força de título executivo judicial. Certo. Em um único momento, em um único instante, entendeu? Entendo. Você desonera o Estado, desonera o judiciário, você diminui a pauta do juiz, você mesmo reduz seus próprios custos, porque um processo judicial é caro, como você bem pontuou. E é isso, o Sejusc, assim, ele é um órgão que ajuda demais o cidadão e a população como um todo. Quem participa do Sejusc são advogados formados, tem a participação de estagiários de direito, quem é que faz parte do Sejusc? Então, as conciliações, as mediações, elas são conduzidas por profissionais capacitados. Não é qualquer pessoa que está ali para conduzir. Vai ter a presença, no Sejusc em especial da CEUNE, vai ter a presença de 2 juízes, que eles servirão basicamente ali para homologar o acordo e agir em situações assim, um pouco mais extremas. Mas a condução, de um modo geral, será feita pelo conciliador, pelo profissional conciliador, que é um profissional que não é qualquer um, é um profissional capacitado, ele vem do TJ, entendeu? Ele tem toda uma trajetória nessa matéria. O conciliador é um servidor público? Sim, ele é um servidor da Justiça, judiciário, preparado para isso, preparado para isso. O que é que o país ganha, ou pelo menos tem acompanhado em termos de evolução, doutor, com a presença dos conciliadores? Porque eu sei que esse movimento é nacional, né? Certo. Então, doutor, é o seguinte, um país democrático de verdade, ele não é democrático se ele não tiver um judiciário eficiente. Perfeito. E o Sejusc, ele funciona justamente para viabilizar a eficiência do judiciário. Porque você imagina, é um direito constitucional do cidadão procurar a justiça. Você não pode impedir que um cidadão ele procure o judiciário se ele se sentir lesado em qualquer situação. O próprio conceito de cidadania é que você tenha direito de deveres. Então, se você tem um direito a ser reivindicado, que vá em busca dele. Exatamente. Esse é o princípio, é um direito constitucional, uma cláusula pétrea, você procurar a justiça. Então, quando você coloca um órgão que filtra aí um percentual alto das demandas, você torna esse judiciário muito mais célere. Porque você tira dele uma carga muito pesada de demandas de menor complexidade que poderiam ser resolvidas com uma conversa. E que, às vezes, a presença desse profissional conduzindo essa conversa, conduzindo essa mediação, essa conciliação, faz aquelas partes chegarem a um consenso, que elas sozinhas não conseguiam. Seria um processo se arrastando por anos no judiciário, que acaba sendo resolvido em um único momento na Central Judiciária de Conciliação. E aí, claro, paz para todo mundo, que é melhor, e obviamente uma caminhada. Tem meta quando vocês fazem uma ação como essa? Vocês imaginam o quanto deve ter de volume ou é algo que se descobre exatamente quando abrem-se as portas? Olha, a princípio, nós temos apenas expectativas, né? Porque sabe que tem demanda, mas não sabe a quantidade. Exato, a gente sabe que tem demanda. A gente está aqui também com o papel de informar a sociedade da existência. E aí, com certeza, vai chegar muita gente precisando, porque é um serviço que é essencial para a sociedade, entendeu? Vai funcionar fundamental e bom para o judiciário, né? Diminuir também essa burocracia toda aí de um processo. Vamos falar de prazos aqui. Quando é que começa isso? Efetivamente, quem está nos ouvindo, como deve fazer? Tem que levar alguma documentação? Tem que levar o contato da outra parte? Quem é que entra em contato com a outra parte? Queria entender um pouco isso. Pronto, então. É interessante que ele leve meios de contato com a outra parte, até para que seja viabilizada ali a notificação, a ciência da outra parte sobre a existência da demanda. Ele deve levar os documentos pessoais, identificação normal, como qualquer questão. Você tem que se identificar. E assim, o prazo de inauguração é agora para o dia 20, mas eu tô com receio aqui de dar data errada. Dia 20 desse mês agora, de julho. Isso, para o início das atividades. Mas a gente vai ter também uma inauguração oficial, até para tornar mais público para a sociedade. O próprio judiciário vai fazer barulho, né? Exato. Porque ele tem interesse também. Vai fazer barulho, mas assim, vai começar dia 20, a gente já começa devagarzinho o funcionamento, já vai ir sentindo.
E depois a gente muito em breve a gente vai fazer a inauguração oficial, fazer um trabalho aí de divulgação mesmo, para que as pessoas tomem ciência da existência desse Sejusc aqui dentro da Faculdade CEUNI. A gente se compromete, doutor Augusto, a obviamente mantermos sempre esse canal de diálogo aberto, até porque a gente sabe que hoje o senhor teve um problema aí de horário, o trânsito não está ajudando, é mais um pai aí que rodou pelas ruas da cidade encarando o engarrafamento, mas a gente tem compromisso com essa causa, porque sempre que é para ajudar a população, a gente está aqui à disposição. Então conte conosco para voltarmos, claro, a conversar, a divulgar o trabalho do Sejusc. Uma vez iniciado o processo, tem prazo de funcionamento ou vai ficar sempre fixo aqui na CEUNI? Não, a expectativa é que fique aí, né? Fique sempre fixo e até aumente. Hoje nós já temos hoje, eu acredito que umas 4 salas destinadas exclusivamente à questão da conciliação. Então vocês sabem que vai ter demanda e demanda... A gente espera que tenha, E com expectativa, assim, de mais salas destinadas a isso também no futuro, entendeu? A gente tem ali uma estrutura reservada para ampliar isso se necessário. Até porque também essa questão do Sejusc, de ter um órgão judiciário dentro da faculdade, é uma forma também de trazer o aluno mais próximo da prática jurídica, entendeu? Da vivência do judiciário. Então, é um interesse nosso também, enquanto instituição, de realizar essa aproximação. Então, entendeu? Hoje, enquanto formação, é possível ter alguém que já se forma em direito com essa visão da conciliação, é isso? Sim, claro. Hoje tem profissionais que vivem exclusivamente da conciliação. Olha só. Entendeu? Tem profissionais aí formados, concursos, concursados. Eu sou do tempo daquele samba do Bezerra da Silva, diz que o sistema, né, ele existe exatamente para que todos ganhem, o delegado, o promotor e tal, o advogado. E de repente a conciliação, ela interrompe um fluxo, né, que seria aí dessa ação. Não tem perdas, é isso? Todos ganham? É o ganha-ganha? Quando você concilia, todo mundo ganha, né? No processo vai ter um que vai sucumbir, né? Que é a famosa sucumbência. Certo. Quando você faz uma conciliação, todo mundo ganha. As partes ganham, não vai ter derrotado, não vai ter parte sucumbente. Certo. E ganha mais ainda a sociedade e o judiciário, né? Que deixa ali de ter uma demanda que foi resolvida em um único momento, que se arrastaria por anos. Olha aí, boa, gostei dessa daí, hein, cara. Vou fazer conciliação e evitar, obviamente, esse desespero e essa demora das ações. Do carro de vocês aí. Não, ela é fictícia, ele pagou. Ele pagou, senão eu ia denunciar outras coisas que eu sei da vida pessoal dele aí. Doutor Augusto Mota, que ele é membro do núcleo jurídico aí do Sejusc, que é advogado, está convocando você a conhecer esse trabalho. A CEUNI, a partir do dia 20, vai estar fazendo mais divulgação. A gente deve voltar a esse tema também. Obrigado pela sua presença no dia produtivo, doutor. Obrigado. 7h26, hora do intervalo, é isso? Mas eu tenho um recado para você, tá? Olha,